Um Deus bom não permitiria isso. Estas foram as primeiras palavras que saíram da boca de Sofia após encontrar sua filha Beatriz, de apenas 8 anos, sem vida em sua cama. A pequena havia falecido durante a noite, silenciosamente, deixando apenas um corpo frio onde antes existia uma criança cheia de energia. Naquele dia, quando Beatriz partiu, também se foi a convicção religiosa que Sofia carregava por toda a sua vida. Sofia sempre teve aquele tipo de devoção tranquila, sem alarde, sem necessidade de provas. Junto com Marcos, seu marido há mais de uma década, construíram uma rotina que incluía trabalho no cartório e missas dominicais. Uma vida comum, até que o impensável aconteceu. A ausência de Beatriz não se manifestou em lamentos ruidosos. Manifestou-se no vazio, no quarto intocado, nos brinquedos abandonados pela casa, naqueles pequenos sapatos que nunca mais seriam usados. E nesse vazio, Sofia também começou a desaparecer. Passou a evitar qualquer menção a Deus. Mudava de canal ao menor sinal de conteúdo religioso. Ignorava mensagens das amigas da comunidade. O aposento onde guardavam a Bíblia infantil de Beatriz, aquela com marcações nos versículos que a menina adorava memorizar, tornou-se território proibido. O luto a transformou. Não comia direito, quase não falava, parecia um fantasma, em sua própria casa. Marcos, por sua vez, acabou dormindo no sofá. O matrimônio que antes era sólido se tornou uma zona de silêncios constrangedores e ressentimentos não verbalizados. Que plano divino justifica tirar uma criança durante o sono? Ela confrontou Marcos, certa noite, arremessando um copo contra a parede. Que lição devemos aprender com isso? Seu marido, com olhos marejados, apenas abaixou a cabeça. Ele ainda tentava manter sua fé. Continuava frequentando a igreja mesmo sozinho. Orava por ela, embora em segredo. Mas já não sabia como alcançá-la. Sofia estava distante de tudo e de todos. O inverno chegou, tanto no clima quanto em seu coração. A residência parecia congelada. Sofia usava agasalhos mesmo dentro de casa. Os dias se arrastavam. Em certas madrugadas, perambulava pelos corredores quase como uma aparição, tocando as paredes, examinando retratos familiares, como se procurasse provas de que sua vida anterior realmente existiu. Em uma dessas noites sem sono, parou diante da porta do quarto de Beatriz. Abriu-a devagar. O luar entrava pela janela, desenhando contornos suaves na cama arrumada. O aroma ainda era o mesmo, aquele cheiro adocicado de produtos infantis. Sofia sentou-se na beira do colchão. Pegou um ursinho de pelúcia e o apertou contra o peito. As lágrimas vieram, contidas a princípio, depois intensas como quem sufoca o próprio grito. Foi ali, naquela madrugada solitária, que ela pronunciou sua primeira oração depois de tanto tempo. Se o Senhor realmente existe, por que me abandonou assim? Apenas o assobio do vento entre as árvores respondeu. No dia seguinte, Sofia decidiu organizar o quarto. Era uma decisão prática, ou pelo menos tentava convencer-se disso. Precisava seguir em frente, como tantos aconselhavam. Fazer o luto apropriadamente. Talvez doar os pertences de Beatriz ajudasse. Começou a esvaziar as gavetas. Separou as roupinhas pequenas com seu aroma característico de infância, os livros ilustrados, os acessórios de cabelo. Mas ao abrir uma gaveta no fundo do móvel, encontrou algo inesperado, um caderninho com capa lilás, fechado com um elástico desbotado. Intrigada, Sofia o abriu. Na primeira página, com a caligrafia infantil e imperfeita de Beatriz, estava escrito: Mamãe, quando estiver com medo, vou lembrar o que Deus me ensinou. Não tenhas medo, pois estou contigo. Isaías 41:10. Sofia ficou paralisada. As palavras pareciam ecoar pelo ambiente. Podia quase ouvir a voz suave da filha lendo aquilo em voz alta. Uma sensação estranha tomou conta de seu corpo.
um calafrio, um tremor. Algo dentro dela se quebrou, mas fechou o caderno com força, jogou-o numa caixa e saiu apressadamente do quarto. Ela ainda não conseguia enfrentar aquilo. Nos dias seguintes, aquele versículo não abandonava seus pensamentos. Parecia surgir em tudo. Num cartaz de igreja pelo qual passou, num vídeo aleatório no celular, estampado na camiseta de uma estranha no supermercado. Não tenhas medo, pois estou contigo. Sofia começou a questionar-se. E se Beatriz tivesse pressentido algo? E se ela soubesse? Mas a indignação voltava como uma onda escura. Pensava, que tipo de Deus se comunica com uma criança e não a protege? O que ele espera de mim agora? Perdão? Que eu simplesmente continue? Foi então que, numa noite chuvosa, Sofia teve um sonho. No sonho, caminhava sozinha por um campo escurecido. Ao longe, escutava uma voz familiar chamando, "Mamãe!" Corria, mas não conseguia alcançar. O barro prendia seus passos, o vento soprava forte, até que caiu de joelhos. E no solo, entre folhas caídas, lá estava o caderno de Beatriz, aberto, com as páginas virando por si mesmas, até parar numa frase que não apenas lia, mas sentia. Você não está sozinha. Acordou assustada, com o rosto úmido, não pela chuva do sonho, mas por suas próprias lágrimas. A partir daquele dia, algo começou a transformar-se. Sofia passou horas refletindo sobre aquele sonho. Não era apenas um devaneio produzido pelo luto. Havia algo diferente, como se tivesse recebido uma visita real. Pela primeira vez em muito tempo, buscou sua Bíblia. Estava empoeirada, guardada no fundo da estante. Hesitou antes de abri-la, como quem toca uma ferida ainda sensível, mas respirou profundamente e a abriu. Por coincidência, ou não, a página caiu exatamente em Isaías 41, o mesmo capítulo mencionado no caderno de Beatriz. Não tenhas medo, pois estou contigo. Não te apavores, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha mão vitoriosa. Fechou os olhos e experimentou algo inexplicável. Não era perdão, não ainda. Não era consolo completo. Era como uma presença, um sussurro silencioso, mas vivo. Nos dias subsequentes, pequenos acontecimentos foram se acumulando. Como se o universo tentasse comunicar-se, gentilmente, mas com persistência. No mercado, uma criança semelhante a Beatriz sorriu e disse, "A senhora é especial para Deus, sabia?" Da igreja vizinha, ouviu uma melodia que escapava por uma janela. "Mesmo na tempestade, Ele cuida de você." E então, numa tarde chuvosa, Sofia encontrou uma carta escondida em um dos livros de Beatriz. Era breve, escrita com caneta colorida, decorada com corações. "Mamãe, sei que às vezes você chora sozinha no banheiro, mas pedi para Deus cuidar de você quando eu não estiver. Ele prometeu que vai. Confio nele. Você também pode confiar. Te amo muito." Sofia desabou, ajoelhou-se no chão do quarto, ainda segurando a carta, e chorou. Chorou como quem finalmente liberta a alma, como quem compreende que não precisa carregar o peso sozinha. E ali, naquela posição, algo dentro dela se transformou. Naquela noite, Sofia orou novamente, mas desta vez, sem acusações, sem cobranças. Simplesmente disse, "Não compreendo, Senhor, mas estou cansada de lutar contra o Senhor. Me ajude. Não quero mais viver assim. Mostre-me que ainda existe sentido." Foi a prece mais autêntica de sua vida. E algo aconteceu. Não foi uma visão, nem uma voz audível. Foi uma sensação, uma memória. O riso de Beatriz ecoando em sua mente, a impressão de que alguém a escutava. No dia seguinte, retornou à igreja. Ocupou o último banco, evitando contato. O recinto estava quase vazio. O culto começaria em meia hora. Na frente, uma mulher ensaiava uma canção ao piano. Sofia reconheceu imediatamente a melodia.
Era a música preferida de Beatriz. Mesmo sem entender, confio em ti. Fechou os olhos, com força. Era como se cada palavra fosse dirigida especialmente a ela. De repente, alguém sentou-se ao seu lado, uma senhora idosa. Inicialmente não disse nada, apenas segurou a mão de Sofia com delicadeza. Você perdeu alguém querido, não foi? Perguntou com suavidade. Sofia assentiu sem conseguir falar. Eu também, meu filho, há 30 anos. Pensei que jamais encontraria paz novamente, mas Deus me trouxe de volta. É difícil explicar. Ele simplesmente veio até mim. Sofia a encarou surpresa. Como aquela senhora sabia? Como podia dizer exatamente o que ela precisava ouvir? Deus me trouxe aqui hoje especialmente para encontrá-la, minha filha. Ele me enviou para dizer que você voltará a sorrir, que sua filha está bem e que ele nunca saiu do seu lado. A senhora levantou-se e partiu. Sofia quis segui-la, perguntar seu nome, agradecer. Mas ao olhar para fora da igreja, não viu ninguém. Era como se tivesse desaparecido na rua. Ficou ali, sozinha, mas não mais vazia. Algo começava a renascer, a fé, a esperança. Na semana seguinte, Sofia iniciou uma faxina em casa. Lavou cortinas, abriu todas as janelas, doou os brinquedos, exceto o caderno. Retomou o diálogo com Marcos. Gradualmente, entre momentos de silêncio e lágrimas, voltaram a se comunicar. Ele a abraçou como nos primeiros dias de casamento. E ela permitiu-se sentir. Senti tanto a sua falta, mesmo estando aqui, ele confessou. Ela respondeu suavemente. Eu também me perdi de mim mesma. Mas acho que Deus está me encontrando novamente. Um mês depois, Sofia solicitou permissão para compartilhar seu testemunho. Na igreja, todos ficaram surpresos. Aquela mulher que antes evitava contato, agora subia ao púlpito com um pequeno caderno nas mãos. Com voz embargada, leu o versículo de Isaías. Narrou a perda. Falou sobre a raiva. Compartilhou a carta da filha e o sonho. Muitos choraram. Outros fecharam os olhos, como se recebessem também uma cura. Não estou aqui porque superei completamente. Estou aqui porque fui amparada. Deus não eliminou minha dor, mas entrou nela comigo. E isso mudou tudo. Desceu do púlpito com o coração mais leve. Pela primeira vez, senti a paz. Sofia decidiu que sua história precisava alcançar outras pessoas. Começou a frequentar grupos de apoio para mães enlutadas, mulheres que perderam filhos para doenças, acidentes, violência, cada uma com sua história particular, mas todas compartilhando um vazio semelhante. Não oferecia respostas prontas, apenas seu coração aberto. Levava sempre consigo o caderno de Beatriz, compartilhava trechos como sementes de esperança. Às vezes, simplesmente abraçava em silêncio uma mãe que precisava apenas ser compreendida. Deus chorou comigo. E mesmo quando eu o rejeitava, Ele me sustentava. Foi num desses encontros que uma mulher aproximou-se, tremendo, e confessou: Eu planejava tirar minha própria vida hoje, até ouvir sua história. Sofia segurou suas mãos. Então Deus chegou exatamente na hora certa, como sempre faz. Tempos depois, Sofia revisitou o campo onde sonhara com Beatriz. Era um lugar real, onde a família costumava fazer piqueniques aos domingos. Levou consigo uma Bíblia nova, o caderno e uma pequena cruz de madeira. Sozinha, ajoelhou-se na grama. Contemplou o céu por longos minutos. As nuvens moviam-se vagarosamente. A brisa era suave. E naquele momento, algo profundo aconteceu. Ela orou: Senhor, não compreendi seus caminhos, mas hoje os aceito. A dor ainda persiste, mas agora tem um propósito. Ensina-me a viver com fé, com amor e com saudade. Obrigada por Beatriz. Ela foi minha filha e tua serva.
Fincou a cruz na terra, não como símbolo de morte, mas de entrega. Ali, naquele campo, algo foi selado. A transformação de Sofia repercutiu pela comunidade e pela cidade. Alguns se surpreenderam, outros a chamaram de fanática, sugerindo que o luto afetara sua sanidade. Mas ela já não se importava, porque havia reencontrado o essencial, paz e propósito. Aceitou o convite para ser voluntária com as crianças da igreja. A cada aula, lembrava-se da filha, não com dor, mas com gratidão. Sentia como se Beatriz ainda estivesse presente, sorrindo através de cada criança tocada por sua história. Sofia e Marcos reconstruíram seu casamento, não com promessas fáceis, mas com passos concretos. Conversas sinceras, orações compartilhadas, mesmo nas noites difíceis. Os anos passaram. Certa manhã, ao reler o caderno mais uma vez, Sofia descobriu uma página que nunca tinha notado. Antes, estava no final, quase colada a outra. Era um bilhete simples, com letras um pouco mais trêmulas. Mamãe, quero que saiba que amo Jesus. E se um dia eu não estiver mais aqui, estarei com ele. Nos encontraremos lá, tá bom? Não precisa ter medo. Ela sorriu, chorou. Mas sorriu, porque agora aquele versículo não era apenas um texto memorizado. Era vida, era verdade. Não tenhas medo, pois estou contigo. Hoje, Sofia compartilha sua jornada por onde passa. Em encontros, igrejas, vídeos como este, ela não se considera uma pregadora, mas é alguém que conheceu o fundo do poço e encontrou lá a mão de Deus. Alguém que testemunhou o renascimento da fé. Em meio à dor mais profunda, ela costuma dizer: foi preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E olhando para o céu, repete a frase que sempre dizia à filha antes de dormir: você está nos braços dele agora, meu amor, e ele está aqui, nos meus. Reflexão talvez. Você também tenha experimentado uma perda incompreensível. Talvez você já tenha questionado em silêncio: onde está Deus? Talvez esteja conhecendo esta história por um propósito maior, porque mesmo quando tudo parece perdido, Ele permanece. Mesmo quando não sentimos sua presença, Ele sustenta. E mesmo quando o culpamos, Ele não nos abandona. Você não está sozinho. Nunca esteve.